Boa noite a todos, queridos amigos, companheiros, colaboradores do Centro Espírita 3 de Outubro, aqui na cidade de Varginha, Minas Gerais, e a todos vocês que têm nos acompanhado através das redes sociais, através do Facebook, do YouTube. Estamos ao vivo agora, sexta-feira, 8 horas em ponto, iniciando mais uma live no canal, na página do Centro Espírita 3 de Outubro, para todos os amigos, para todo o Brasil. Nós terminamos na sexta-feira, foi o capítulo 28 que o Roberto terminou, falando sobre as preces, terminou o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje nós vamos reiniciar esse estudo, porque a doutrina espírita é para estudar permanentemente, é um estudo continuado, e nós vamos iniciar hoje a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar hoje. E é aproximadamente 3 meses, porque os estudos são feitos segunda, quarta e sextas, a gente deve terminar mais um ciclo. E vamos continuar assim, por todo e sempre, e cada vez adquirindo mais conhecimentos, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Boa noite a todos que já estão nos acompanhando aí, você que está compartilhando, você que está assistindo nas redes sociais, nosso muito obrigado aí. Fiquem conosco até o final, que hoje nós temos aí muitas reflexões, muitas informações importantes para refletirmos acerca da doutrina espírita. Vamos iniciar nosso trabalho, nossa reflexão com uma oração de abertura para que o nosso trabalho seja abençoado. Pedimos ao nosso amado Mestre Jesus que nos ilumine, que nos traga luz, harmonia, bastante discernimento, para que nessa reflexão da noite a gente possa passar informações úteis a todos, que eu possa aprender, que você possa também aprender um pouco, e que mais importante a gente possa trazer isso, colocar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, a cada vez que aprendemos um pouco sobre a magnífica doutrina espírita, o magnífico ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Então, como disse, vamos iniciar um ciclo novo, Introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar um pouco sobre isso. O Livro dos Espíritos foi o primeiro a ser publicado em 1857. A Revista Espírita veio já começando em 1858, uma outra obra de Kardec, O que é o Espiritismo, em 1859, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, nosso objeto de estudo hoje, em 1864. Um ano depois, 1865, a obra O Céu e o Inferno, 1868, a Gênese. Então, dos 5 livros básicos chamados Pentateuco da obra codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo foi a terceira obra. Antes, antecederam o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O nosso objeto hoje é mais falar mesmo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a introdução. Então, vamos entender como que nasceu essa obra, para que nasceu essa obra. O termo Espiritismo, ele foi criado pelo próprio codificador Allan Kardec, como ele mesmo explica na introdução do Livro dos Espíritos. Kardec diz: para se designar coisas novas é preciso lançar mão de termos novos, porque era conhecido, era usual utilizar o termo espiritualismo para essas tendências, mas espiritualismo é apenas o oposto de materialismo. Quem acredita existir alguma coisa além da matéria é espiritualista. Não necessariamente o espiritualista acredita na existência dos espíritos e não acredita na comunicação dos espíritos com os homens encarnados.
O espiritualista não necessariamente acredita na comunicação dos espíritos conosco. Então, o espiritismo ou doutrina espírita, ele é bem mais que espiritualismo. É bem mais. O espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. O espiritismo traz o conforto da imortalidade da alma, a certeza da imortalidade da alma, e traz a pluralidade de existências, a reencarnação. Em outras palavras, o espiritismo ele é uma ciência, é a ciência que veio revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, provas irrefutáveis, provas incontestáveis. O espiritismo vem revelar a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações desse mundo espiritual com o mundo corpóreo, com o mundo material, com o nosso mundo. O objeto do espiritismo, ele é o estudo do fenômeno, os fenômenos mediúnicos, podemos assim dizer. O objeto é o estudo e o conhecimento desses fenômenos, para a partir desse estudo que sejam fixadas as leis que regem esses fenômenos. O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. Ciência, o aspecto científico do espiritismo. O espiritismo é fruto, ele foi originado diante de infindáveis observações sucessivas. O espiritismo estabelece como base, como princípio, o que foi evidentemente demonstrado, apenas o que foi claramente demonstrado e comprovado. Nas palavras de Gabriel Delane, na obra O Fenômeno Espírita, Gabriel Delane assevera: o espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente, equivocadamente, têm sido chamados de mortos, aliás, tão vivos quanto nós, aliás, mais vivo do que nós. Então, esse aspecto científico do espiritismo é bastante forte, bastante importante. Tem um aspecto filosófico também muito presente na obra de Allan Kardec, na doutrina dos espíritos. A força do espiritismo está no apelo à razão e ao bom senso. Esse aspecto filosófico, o homem quer saber como, o porquê das coisas. Dessa forma, a doutrina espírita traz isso com bastante veemência, essa posição filosófica de onde viemos, para onde vamos, por que atravessamos certas dificuldades, porque outros estão em condições melhores do que nós, do que outras pessoas. Então esse aspecto filosófico está muito presente na obra codificada por Allan Kardec. E o aspecto religioso é um dos aspectos também fortes da doutrina, que a doutrina espírita é uma doutrina filosófica com efeitos religiosos, porque ela trata de temas religiosos, como Deus, a alma, o espírito, a vida futura, a eternidade. Então, o laço que estabelece a doutrina espírita, que fundamenta a doutrina espírita, ele é essencialmente moral, baseado na moral do Cristo, na moral cristã. O Evangelho segundo o Espiritismo é todo baseado, interpretado na moral cristã, nos ensinos de Jesus Cristo. O Espiritismo não tem culto, não tem ritual ou forma externa, mas tem um conteúdo moral cristão incontestável. Como nós veremos nos próximos 28 encontros, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, baseados nos ensinos, nos milagres, nas parábolas de Jesus, uma religião essencialmente cristã. Emmanuel nos ilustra esse aspecto da doutrina ciência, filosofia e religião na obra psicografada por Francisco Cândido Xavier,
na obra O Consolador. Emmanuel ilustra esse aspecto triplo da doutrina. Ele imagina um triângulo equilátero, onde as pontinhas do triângulo, os vértices do triângulo, representam cada uma dessas três bases: a ciência, a filosofia e, em cima, a religião. A ciência que estuda e observa, a filosofia que esclarece e, no vértice de cima, a religião, o aspecto religioso, um ângulo divino que liga a doutrina espírita ao céu. Essas são palavras de Emmanuel no livro Consolador. Emmanuel ainda prossegue acrescentando em relação ao aspecto religioso da doutrina espírita. Emmanuel diz que esse aspecto, apesar de ter três aspectos, como estamos vendo, filosófico, científico e religioso, mas Emmanuel diz: o aspecto religioso, todavia, é que repousa a sua grandeza divina, a grandeza da doutrina espírita, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho restaurado sob a interpretação da doutrina espírita, propiciando a renovação do homem. Então esse é o aspecto religioso da doutrina, incontestavelmente muito forte, como é também o aspecto filosófico e científico. Naquela época, antecedendo ao Livro dos Espíritos, que foi em 1857, existiram alguns fenômenos mediúnicos que antecederam essa codificação kardeciana. Em 1848, por exemplo, 10 anos aproximadamente antes do lançamento do Livro dos Espíritos, houve no vilarejo de Hydesville, no estado de Nova York, Estados Unidos, diversos fenômenos na residência da família Fox. O famoso caso das irmãs Fox, comprovadamente por diversas pessoas, meios de comunicação, a mídia da época, jornais e revistas, à época preponderantemente, comprovando a veracidade desses fenômenos. As irmãs Fox, Margaret e Kate Fox, elas começaram a ouvir batidas na residência da família Fox, batidas nas paredes, no assoalho, que incomodavam, não deixavam elas sequer dormir. Fenômeno esse que aconteceu em 1848, e elas começaram a conversar com essas batidas, que na realidade eram fenômenos inteligentes. Por que foi comprovado que eram inteligentes? Porque começaram a fazer perguntas. Se você é um espírito, você bata 2 vezes. Se você não é um espírito, bata 1. Então elas perguntavam: você é um espírito? Aí havia 2 batidas. Poderia até ser uma coincidência até aí, Mas aí foram convidadas várias pessoas para assistir, imprensa local. E eles foram mais além disso. Criou-se um alfabeto, colocaram o alfabeto sobre a mesa e começaram a perguntar aos espíritos: nós vamos passar o dedo aqui nas letras. Quando for uma letra do seu interesse para formar uma resposta já com palavras e pequenas frases, aí você dá uma batida. Então, por exemplo, se fosse formar a palavra fé, eles iam passando o dedo: A, B, C, D, E, F. Na F havia uma batida. Aí eles escreviam letra F. Começava de novo: A, B, C, D, E. Houve uma batida na letra E. Escrevia a letra E. F é fé. Um exemplo. Então, através dessa técnica inteligente, formaram palavras. Ele disse até o nome, e que depois, através de registros em cartórios na cidade de Hydesville, no estado de Nova York, foi comprovado que existiu aquela pessoa lá. Esse foi um de centenas e milhares de fenômenos que foram estudados e comprovados. 5, 6 anos após esse fenômeno, em 1853, fenômenos semelhantes a esse chega à Europa, em especial à França, invadem a França, principalmente Paris, e chega ao conhecimento de Allan Kardec. E quem era Allan Kardec? Quem foi Allan Kardec? Seu nome original de batismo, de registro, não era Allan Kardec, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail.
Nascido a 3 de outubro de 1804 e desencarnou 31 de março de 1869, com 64 anos. Ele era um respeitável pedagogo, educador, professor, escritor, muito respeitado em toda a Europa. Com 19 anos, Hippolyte, que ele ainda não se chamava Allan Kardec, ele veio utilizar esse nome 50 anos depois, que ele teve esse contato já aos 50 anos com os fenômenos. Então, aos 19 anos, Allan Kardec já escrevera seu primeiro livro, Curso Prático e Teórico de Aritmética. Antes de se dedicar à doutrina espírita, à codificação, ele publicou inúmeros livros, inúmeras publicações de diversos assuntos, gramática, física, química, sobre ensino, sobre a pedagogia. Ele era tradutor também, conhecia vários idiomas, como o alemão e o inglês, que ele traduzia artigos e livros para a língua francesa. E Allan Kardec, então, tem conhecimento desses fenômenos, das mesas que estavam em moda na França, por volta de 1854. Allan Kardec, então, já com seus 50 anos. E logo que falaram isso para ele até brincou, será que essas cadeiras têm cérebro para responder de forma inteligente essas questões? Mas como ele era um cientista, um pesquisador, ele, atendendo ao convite de algumas pessoas que ele conhecia, pessoas respeitáveis, ele foi de início a contragosto, mas ele foi presenciar esses fenômenos em 1855, mais ou menos. A partir daí, Kardec não parou mais. Ele viu realmente que havia um princípio inteligente, que não era ilusão, não era charlatanismo, era um princípio inteligente. E Kardec estudou por aproximadamente 15 anos, até o seu desencarne, em 1869. Ele estudou minuciosamente esses fenômenos. E isso foi em 1854, os fenômenos. Em 1856 é revelado a ele, através do Espírito de Verdade, um conjunto, uma pleiade de espíritos superiores responsáveis na produção dessa codificação, é revelado a Allan Kardec a sua missão na doutrina espírita. E ele a aceita sem impor condições, sem restrições, demonstrando total submissão aos desígnios de Deus. Então foram aproximadamente 15 anos de exaustivo empenho e trabalho árduo que Allan Kardec teve para nos deixar a codificação espírita da forma que conhecemos, com essa organização maravilhosa, comprovados textos muito lógicos, uma sequência, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso objeto de estudo hoje, de uma forma muito organizada, capítulo 1 até o 28, sempre com relação profunda entre um e outro, sempre complementando um e outro. Então a obra é dos Espíritos, como Kardec bem diz, mas a capacidade do codificador se mostra presente em toda a sua obra, nessa compilação, nessa organização da codificação da doutrina espírita. Muito importante isso, o tempo passando, eu praticamente não entrei na introdução, né? É a introdução da introdução. Mas no subitem número 1 da introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito lá o objetivo dessa obra. Qual que é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Desse livro, o terceiro livro da codificação espírita. O objetivo é conhecer a parte moral do Evangelho do Cristo, para propiciar a verdadeira reforma íntima. Esse é o objetivo. É trazer para nós, encarnados, nós seres humanos, um código de moral universal, sem distinção de culto, sem distinção de religião. Definir o Mestre Jesus como modelo de conduta e não como objeto de adoração. Jesus é guia e modelo da humanidade e Allan Kardec, através do ensino dos Espíritos nesta obra Evangelho segundo o Espiritismo, deixa-nos claro. É definir o Mestre Jesus como um modelo de conduta a ser seguido por nós. E o Espiritismo, a doutrina espírita, vem trazer a chave para decifrar mistérios e dogmas das Escrituras que até então não eram compreendidos pela humanidade.
A instrução dos Espíritos são as vozes que vêm nos esclarecer e nos convidar a praticar o Evangelho do Cristo. Então esse é o objetivo da obra toda de Kardec, notadamente o que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando pelo Face, obrigado aí pela presença, fiquem conosco até o final, que temos ainda alguns pontos aqui a serem refletidos bastante interessantes. Então, boa noite a todos, você que está compartilhando aí a nossa live, também muito obrigado. Estamos aqui ao vivo na página do Facebook, do Centro Espírita 3 de Outubro, que fica aqui em Varginha, no sul de Minas. Então vamos lá, o subtítulo 2 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O subtítulo 2 é a autoridade da doutrina espírita. Por que a doutrina espírita, já há quase 200 anos conosco, cada vez cresce mais, cada vez sendo mais respeitada? A doutrina dos espíritos foi trazida a nós por inúmeros espíritos, incontáveis médios e em toda parte do mundo. Um homem pode ser enganado, pode até enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria com milhares, milhões de pessoas que veem e ouvem a mesma coisa. Então, como que aconteceu isso? Allan Kardec, ele observou e analisou comunicações aproximadamente de mais de 1000 centros espíritas espalhados por todo o mundo. Mais de 1000 centros espíritas, ou seja, mais de 1000 médiuns. Muito interessante isso. Há relatos até de que ele trocou informações de centros que ainda não eram chamados centros espíritas, mas que estudavam esses fenômenos aqui do Brasil, como Olinda, por exemplo, em Pernambuco, como na Bahia, no Rio de Janeiro. Há relatos que, através de cartas, trocaram informações que também contribuíram para as conclusões de Allan Kardec. Então, essa universalidade do ensino dos espíritos faz a força e consistência e a autoridade do espiritismo. A codificação da doutrina espírita, ela tem por base, tem por alicerce os pontos comuns das revelações feitas pelos espíritos a inúmeros médiuns, como eu disse, estranhos uns aos outros, médiuns desconhecidos uns dos outros. Então, aqueles pontos que passavam sobre o crivo da razão, da lógica e da observação de Allan Kardec, os pontos comuns, os pontos que iam ao encontro um do outro, os pontos convergentes, que Allan Kardec organiza para lançar toda a sua obra. Toda a sua obra foi feita com uma base, um alicerce científico muito forte. Muito forte. No subtítulo 3, ainda comentando a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, traz algumas notícias históricas que vão ser utilizadas em todos os 28 capítulos da obra Evangelho segundo o Espiritismo e que foram utilizadas no Novo Testamento por todos os evangelistas. Jesus Cristo sempre falou muito em publicanos, em fariseus, em samaritanos. Então eu sugiro a todos que leiam essa parte no Evangelho segundo o Espiritismo para entender a conjuntura, a questão dos costumes e da sociedade da época, para poder entender o que realmente Jesus estava querendo nos trazer naqueles ensinamentos. Só de curiosidade, para complementar esse entendimento, eu vou trazer os mais importantes aqui para vocês. Jesus falava muito dos publicanos. Quem eram os publicanos à época de Jesus? Na Roma Antiga, na região de Israel, à época de Jesus era dominado pela Roma Antiga, os publicanos eram os coletores de impostos, recolhiam várias espécies de rendas de toda a natureza dos judeus. E eram, portanto, os publicanos odiados pelos judeus. Então era uma parte da sociedade que oferia lucros com isso também próprios, né? Então eram malquistos pelos judeus à época.
Quem eram os fariseus que Jesus também tanto cita nos seus ensinamentos, nas suas parábolas? Os fariseus eram a elite religiosa judaica da época, apegados às práticas exteriores dos cultos e cerimônias. Eram muito conservadores, eram dominadores e, em regra, se utilizavam da religião para subir na vida, notadamente na parte financeira. Então, os fariseus eram essa elite da religião judaica. Jesus também fala nos saduceus. Saduceus eram judeus também, como todos esses que eu já falei, mas os saduceus tinham uma particularidade. Eles eram de uma facção, de uma seita judia, que não acreditavam na imortalidade da alma. Os saduceus acreditavam em Deus, mas não esperavam nada depois da morte, né? Morreu, acabou. Então os saduceus tinham essa crença. E Jesus fala muito também nos samaritanos. Os samaritanos, Jesus fala em várias passagens. Kardec nos traz também no Evangelho segundo o Espiritismo várias passagens em que temos a presença dos samaritanos. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos, a gente tem que ir um pouco na história, no Velho Testamento, para entender. Os samaritanos é bastante importante que a gente entenda quem foram, como eles se portavam. Por volta de 900 anos antes de Cristo, após o cisma, a separação das 10 tribos, que na realidade eram 12, mas por volta de 900 anos antes de Cristo, havia uma monarquia unificada e essa monarquia ela se dissolve em duas. Israel é dividido em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Israel fica, a parte norte fica sendo chamada de Israel e a parte sul de Judá. Então, dividiu o reino em 2. Isso 900 anos antes de Cristo. Os 2 filhos de Salomão se desentendem, foi o último rei da monarquia una. Aí os 2 filhos de Salomão se desentendem, Jeroboão e Roboão. Jeroboão fica sendo o rei da parte norte, onde estava Samaria, e a parte sul fica com Roboão, onde estavam as 2 tribos, Benjamim e Judá, e onde ficava a cidade de Jerusalém. Então, por que eu estou dizendo isso? É porque desde essa época da dissidência do reino, que os judeus da tribo de Judá, eles não combinavam com os do norte, do reino de Israel, com a representação forte que lá havia dos samaritanos. Os samaritanos quase sempre estiveram em guerra com os reis de Judá, os reis do reino de Israel com a parte sul. E na época de Jesus, 900 anos depois disso, essas divergências, esses antagonismos ainda eram muito significativos. Por isso que Jesus sempre usava os samaritanos nos seus ensinos, porque ele sabia dessas divergências. Igual a parábola do bom samaritano, que todos conhecem, que o fariseu da tribo de Judá, o doutor da lei, ele nem tem coragem de dizer que foi o samaritano que tinha ajudado o próximo, como diz na parábola. Então os samaritanos eles tinham muitas diferenças em relação aos judeus da região sul. Na época de Jesus já era outra formação, era a Galileia, ao meio a Samaria e ao sul Judá. Então era mais dividido dessa forma. Mas para passar da Galileia para ir para Jerusalém, por exemplo, se não fosse pelo mar de um lado ou de outro, que tinha Rio Jordão e o Mediterrâneo, tinha que passar por terra pela Samaria. Isso era um problema grave para os judeus e era um problema grave para os galileus também quando queriam descer para Jerusalém. Os samaritanos eram bastante diferentes, apesar de serem judeus também, mas eram diferentes dos judeus descendentes da tribo de Judá. Eles reconheciam apenas o Pentateuco, que são 5 livros básicos de Moisés, e os samaritanos não reconheciam nenhum livro que veio a posteriori, que veio depois dos 5 livros básicos de Moisés. Os samaritanos, para não ter que ir nas festas religiosas de Jerusalém, que geralmente eles iam 2, 3 vezes ao ano, os homens, os samaritanos construíram seu próprio templo para não ter que ir a Jerusalém.
Então é importante a gente ter essa informação histórica, porque nos nossos próximos estudos, capítulo 1 até o 28 do Evangelho, nós vamos falar muito sobre fariseus, sobre samaritanos, publicanos, saduceus, de forma que a gente possa entender essa conjuntura histórica e social da época, que vai nos facilitar a entender o Evangelho do Cristo, vai nos facilitar a entender também a doutrina espírita. Então, retornamos dessa forma a um novo ciclo. Hoje é o primeiro dia de estudo dessa magnífica obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir do próximo estudo será o capítulo 1, né, com novos expositores. Agora tem eu, né, o Júnior Braga, Roberto, tem a Daniela, tem a Letícia, tem o João Carlos, a Lília. Então todos aí contribuindo, e é bom essa variação que sempre cada um traz o seu ponto de vista com a sua pesquisa, a sua interpretação, e enriquece a todos nós. No outro subtítulo, ele fala da questão do o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Nós vamos ver isso nos nossos próximos 28 encontros, que o espiritismo e o cristianismo, os ensinamentos do Cristo que estão no Novo Testamento, caminham no mesmo sentido. Nós, na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, utilizamos sempre como base os ensinos do Cristo que estão descritos pelos 4 principais evangelistas no Novo Testamento. Então eu não vou aprofundar nessa questão agora, porque senão eu teria que falar sobre os 28 capítulos, né, que vem a seguir. Então em cada capítulo nós juntos vamos perceber essa convergência entre o cristianismo e o espiritismo, porque são a mesma coisa. O espiritismo cristão, o cristão espírita, o espírita cristão, esses termos eu nem uso. Alguns usam, mas para mim é a mesma coisa. É a mesma coisa, e vocês vão perceber que é. A interpretação, às vezes, é mais profunda, porque, como eu disse, à época, Jesus falava muito por parábolas, e muitas das vezes os próprios doutores da lei judaica, os fariseus, notadamente, não entendiam. Como nós vamos ver nos nossos próximos estudos, a questão de Nicodemos, que não entendia o que era o nascer de novo, a reencarnação. Então, vamos guardar essa informação, que o Espiritismo caminha de mãos dadas inseparavelmente dos ensinamentos do Cristo, por tratar-se de uma doutrina, de uma ciência, de uma religião essencialmente cristã. Muito bacana isso, é muito interessante isso. E cada vez que a gente estuda a doutrina, a gente percebe essa lógica, essa razão que começou há quase 200 anos, como a gente acabou de ver, com a obra maravilhosa organizada por Allan Kardec, através da comunicação e do ensino dos espíritos superiores, comandados por nosso Mestre Jesus Cristo. Eu agradeço a todos. O tempo passa rápido, né? Foram aí 34 minutos de estudo, e eu agradeço a todos pela presença, todos que estão nos acompanhando agora, nesse início dessa novo ciclo de estudo do livro ou da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a todos e em breve estaremos aí de volta, sempre às segundas, às quartas e às sextas, às 8 horas da noite, através do Facebook e do YouTube. Vou fazer a nossa oração de encerramento e convidando vocês a estarem conosco nessas próximas lives. Vamos agradecer ao nosso Mestre por mais um dia de estudo, por mais um dia de reflexão, nosso Mestre Jesus Cristo, pedindo ao nosso Mestre toda a espiritualidade que nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de luz, e que a cada dia que pudermos ter contato com essa doutrina de luz, a gente possa conseguir na prática trazer mais para a nossa vida, poder praticar mais esses ensinos maravilhosos que o Mestre Jesus nos deixou.
assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço.